já curte e se inscreve aí no canal. E se a gente olhasse para os Estados Unidos não pela lente da política ou da economia, mas, sei lá, através dos olhos de uma filosofia mística bem antiga? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Explorar a visão gnóstica da maior superpotência do mundo. E olha, é uma perspectiva cheia de luz, de sombra e de uns paradoxos que são, no mínimo, surpreendentes. Vamos mergulhar de cabeça nessa ideia. Se um místico lá de uma tradição antiga olhasse para a América de hoje, o que será que ele veria por trás de todas as manchetes e do barulho? A resposta, segundo essa visão, não está na política nem na economia, mas em forças espirituais e leis cósmicas que estariam, sabe, em pleno andamento. Ok, para começar a entender essa análise, a gente precisa de uma chave. É um conceito gnóstico fundamental chamado de lei do pêndulo. Tenta imaginar assim, a humanidade inteira se move como um pêndulo gigante, sabe? Oscilando sem parar entre extremos opostos, mas quase nunca encontrando equilíbrio ali no centro. E aqui a gente vê os dois extremos desse pêndulo em ação. De um lado você tem o materialismo de Estado, tipo nos regimes marxistas que prende as pessoas pela força bruta. Do outro, o materialismo corporativo do Ocidente, com os Estados Unidos à frente. Para a gnose, no fundo, eles não são tão diferentes assim. São só dois lados da mesma moeda materialista. Um prende o corpo, é verdade, mas o outro escraviza a alma com o desejo. Agora sim, vamos entrar no coração da crítica gnóstica. A gente vai explorar o que é chamado de lado sombrio dos Estados Unidos, e isso vai ser dissecado em 5 pontos principais. Pontos que, supostamente, revelam a mecânica oculta por trás da influência global que eles têm. A primeira crítica vai direto na fundação do sistema, o hipercapitalismo. Do ponto de vista esotérico, isso é visto como uma adoração de Mammon, que é o arquétipo da cobiça, da ganância. A ideia é que quando uma sociedade valoriza um ser humano pela conta bancária e não pela essência, o coração, simbolicamente, adoece. É quase como um assassinato espiritual. A segunda crítica é talvez a mais ousada de todas. A gnose enxerga os Estados Unidos como uma espécie de eco kármico, uma reencarnação moderna da mítica Atlântida. A ideia aqui é que a nação estaria repetindo um padrão muito antigo e, francamente, bem perigoso. E o paralelo é de arrepiar. A lenda diz que a Atlântida afundou porque a tecnologia deles ultrapassou e muito a sabedoria. A visão gnóstica é que os Estados Unidos correm exatamente o mesmo risco. Esse desenvolvimento vertiginoso de inteligência artificial, armas nucleares, transhumanismo, tudo isso, sem uma base ética e espiritual forte para guiar, é visto como uma receita para o desastre. A terceira crítica é resumida em uma única e poderosa palavra: Maia. Mas o que isso realmente quer dizer? Se refere à imensa capacidade americana de moldar a percepção da realidade, em escala global. Maia é a grande ilusão. E nessa visão, Hollywood, o marketing, o sonho americano, tudo isso forma a maior máquina de Maia já criada na história. Eles projetam uma teia de fantasias e desejos que hipnotiza as massas, mantendo a consciência meio que adormecida, focada só no consumo e na gratificação superficial. A quarta crítica nos leva a uma forma de escravidão que é muito mais sutil e, quem sabe, até mais perigosa. É o conceito da gaiola de ouro, um lugar onde o prisioneiro aprende a amar as próprias correntes. E aqui está o ponto crucial. Um regime totalitário usa muros e armas para prender o corpo, certo? Este sistema usa dívidas e o desejo sem fim por conforto para aprisionar a alma. É uma gaiola de ouro, uma prisão tão confortável, mas tão confortável, que o prisioneiro até esquece que está em cativeiro. A quinta crítica é sobre o karma. Ao agir como a polícia do mundo, violando o livre-arbítrio de outras nações, os Estados Unidos estariam acumulando um débito espiritual gigantesco. Na simbologia esotérica, isso atrai a energia da torre, que é um arquétipo que representa o colapso. Um colapso súbito e inevitável de tudo que foi construído sobre orgulho e fundações falsas. Bom, a análise parece bem severa até agora, né? Mas é aqui que a história dá uma virada completa. Seria essa a imagem final? A resposta, surpreendentemente, é não. E agora, o pêndulo oscila para o outro lado. Porque apesar de toda essa sombra, a visão gnóstica também identifica nos Estados Unidos um potencial luminoso extraordinário. Uma semente, talvez, para uma nova era. Por mais incrível que pareça, a visão gnóstica afirma que os Estados Unidos possuem um dharma gigantesco. Dharma, nesse sentido, significa um mérito espiritual imenso, uma espécie de crédito cósmico positivo. Mas de onde viria isso tudo?
Vem destes dois pilares fundamentais, a liberdade de religião e a liberdade de expressão, que são garantidas na Constituição deles. E esses não são só conceitos políticos. Para a gnose, são verdadeiros veículos para a luz. E este ponto aqui resume a importância disso tudo. Enquanto em muitas nações, ao longo da história, místicos e esoteristas eram perseguidos, até mortos por suas ideias, os Estados Unidos se tornaram um lugar onde esse conhecimento podia ser ensinado abertamente. Essa liberdade criou um tipo de santuário para a busca espiritual que era, e ainda é, único no mundo. Então, como é que a gente junta essas duas visões que são tão opostas? A gente chega à conclusão de que os Estados Unidos são, fundamentalmente, um império de paradoxos. Uma nação que carrega ao mesmo tempo o veneno e o antídoto. E este é o resumo do grande paradoxo americano. De um lado, a gente tem a sombra de Atlântida, a cobiça, a tecnologia sem alma, a gaiola do desejo. E do outro, a gente vê a luz de uma nova era, a liberdade, o santuário para o conhecimento e o potencial de ser o berço de uma nova consciência. E assim, a questão final fica no ar. Os Estados Unidos são um império letal de ilusão, destinado a repetir uma queda trágica? Ou são, na verdade, o berço para uma nova era de luz? A visão gnóstica não dá uma resposta definitiva. Ela apenas afirma que as duas forças coexistem, numa tensão extraordinária. E o resultado? Bom, talvez ainda não tenha sido escrito.